Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom vir aqui num dia tão festivo, um dia de graça, de bondade do Senhor, manifesta através da consagração desses homens e também por 11 anos, né? Esse mês de maio é especial para essa casa, para essa família, então é especial para a gente também, porque nós aprendemos a amar vocês. Glória a Deus, e nós sabemos que também, num dia festivo, nós tivemos aqui um tempo de oração por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades na saúde, e nós cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor. E é tão interessante quando a gente observa o movimento da vida. A vida é assim. O luto acontece na vida de uns, e no mesmo dia a festa está acontecendo na vida de outros. Amanhã, o nosso dia pode ser completamente diferente do dia de hoje. Cada dia é uma surpresa. A gente não sabe o que aguarda a gente no próximo trecho da jornada. Mas nós sabemos que nós não estaremos sozinhos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor não prometeu que nós não teríamos problemas. O Senhor não nos prometeu que nós não teríamos aflições, muito pelo contrário, Ele nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque Ele venceu, nós já sabemos qual é a nossa esperança, qual é o final, qual é o desfecho que nós aguardamos. O que nós aguardamos é a volta do Senhor Jesus e o reino dEle. Nós aguardamos a nova Jerusalém descendo do céu e invadindo a eternidade, invadindo o temporal, e o Senhor ajustando todas as coisas. Ou nós aguardamos estar diante dele a qualquer momento. Naquele grande dia, nós aguardamos que o nosso corpo mortal será ressuscitado. Se nós já estivermos com Ele, o nosso espírito estiver com Ele na eternidade, nós esperamos que o nosso corpo será ressuscitado e nós vamos receber um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança, o reino de Cristo. Entretanto, nós estamos tão apegados a essa existência, nós estamos tão apegados à nossa carne, à nossa vontade, às nossas preferências, aos nossos confortos, que aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode controlar, então a gente se apaixona por isso, e se apega a isso, e se esquece de que o Espírito é eterno, se esquece da obra de redenção, se esquece que esse mundo, do jeito que ele está, essa estrutura, ela está condenada ao fracasso. Por quê? Porque apesar de Deus ter entregado o seu único filho para abrir um novo e vivo caminho através do qual nós pudéssemos nos voltar para Deus Pai e sermos salvos do nosso estado de queda, muitos ainda preferem este estado e abraçam o mundo que jaz no maligno. Helena, você está tendo uma visão tão pessimista do mundo. O mundo tem muita coisa bonita, tem mesmo. O mundo tem muita coisa linda. Quando você olha para a natureza, gente, olha para um pôr do sol, né? Olha para a música, olha para a poesia, abraça as pessoas que você ama. Sim, yes, tem muita coisa linda, sabe por quê? Porque é a expressão de Deus. Ele criou todas as coisas. E os relacionamentos humanos, eles são uma sombra daquilo que Deus quer ter conosco, um relacionamento íntimo e amoroso. Então, sim, nessa existência, nós podemos experimentar relacionamentos curados, nós podemos experimentar casamentos felizes, nós podemos experimentar dias de muitas risadas, de muita celebração, com a família, com os amigos, com o corpo de Cristo, mas não se engane, isso é temporário. E não se apegue demasiadamente, não ame esse mundo mais do que você ama o Senhor. Porque senão o vazio existencial, gente, quando você perde alguém, você perde o chão, você perde tudo, você vive o luto, sim. Mas quando você crê na ressurreição, quando a sua viva esperança é Cristo, toda vida tem um outro significado. O apóstolo Paulo envia uma carta à igreja em Éfeso,
E na sua carta aos Efésios, ele dá um conselho tão interessante para a igreja que se reunia em Éfeso, e ela está aqui reverberando na igreja que se reúne em Americana, tantos séculos depois. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, e eu quero ler com vocês a partir do verso 15. E não diferente dos Efésios, nós também estamos experimentando dias difíceis. Ele fala, no texto que nós vamos ler daqui a pouco, que os dias são maus. E ele escreveu essa carta há tantos séculos atrás, e essa carta é tão atual. Esse é o poder da palavra de Deus. É um livro tão antigo e um livro tão atual. Um livro que fala de hoje, um livro que fala das nossas dificuldades e desafios hoje. Então, a partir do verso 15, eu estou na versão NVI, na nova versão internacional. Efésios 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos até aí. Senhor, essa é a Tua palavra e nós pedimos que nessa noite ela ministre no nosso coração, mude a nossa mente e produza em nós uma nova maneira de encarar, de escolher, de viver a vida. Em nome de Jesus. Amém. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você presta atenção no jeito que você vive? Se você tivesse que explicar para alguém hoje, como é que você vive? Como é que você está vivendo os seus dias? Como é que é a sua vida? O que você responderia? Talvez a gente dissesse em linhas gerais: eu sou mãe, eu cuido dos meus filhos, eu sou casada, cuido do meu marido, tenho um ministério na igreja, trabalho com isso, estudo em tal lugar, tenho esse projeto a longo prazo. Você dá pinceladas gerais, né? Mas eu quero dizer para você, como é que você vive o seu dia a dia? Você tem uma rotina? Quando você acorda, o que você faz? Você tem um horário certo de acordar? Você acorda? Você vai tomar o café primeiro? Ou você primeiro ora? Ou você já cata o telefone celular que está aqui na mesa de cabeceira, já dá uma olhada para ver o que está rolando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram? Como é que você vive o seu dia a dia? Você tem um tempo com Deus? Você tem alguma refeição que você faz com a sua família? Pelo menos uma por dia? Gente, não se engane. O jeito que a gente vive cada dia é o jeito que a gente vive a vida. Quando você olha para trás, a vida não foi feita dos momentos extraordinários. A vida não foi feita daquele dia marcado. O chamado pastoral não é feito do dia da consagração. Ele é um dia marcante, ele é um dia memorável, ele é um marco. Mas a vida pastoral acontece no tete-a-tete, no levar a ceia, no servir o irmão, no fazer um culto fúnebre, celebrar um casamento, fazer um batismo, fazer um evangelismo, acolher uma família com necessidade. São as coisas ordinárias, comuns, que fazem a nossa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios, está dizendo para nós aqui em Americana, hoje quando celebramos 11 anos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam de qualquer maneira, não vivam como insensatos. É interessante, insensatos. O que é insensato? Insensato é doido, tolo,
desequilibrado. Insensato é aquela pessoa impulsiva que toma decisões precipitadas. Insensato é aquele que não acata conselhos. Insensato é aquele que quer fazer só o que dá vontade, não aquilo que precisa ser feito. O insensato não quer saber de responsabilidades. Ele é tolo, ele é louco. Quando você vai olhar no dicionário, essas palavras estão lá: louco, tolo. Não dá ouvidos a conselhos. E ele está dizendo aqui: não vivam, tenham cuidado, não vivam como insensatos, mas como sábios. Gente, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento, você pode ler muitos livros, você pode estudar a Bíblia toda, não só pode, mas deve. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece o Deus a quem a gente diz que ama e serve. Se nós falamos que amamos a Deus, mas não lemos a Bíblia, é a mesma coisa de você querer casar com uma pessoa e não namorar com ela. Não querer conversar com ela. Porque para haver um relacionamento tem que haver um diálogo. E um diálogo são duas pessoas falando. Quando você lê a Bíblia, Deus fala. Quando você ora, você fala. É uma conversa. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos quem Deus é, seu caráter, sua maneira de pensar e agir. E quando nós vamos tendo esse conhecimento de Deus e pedindo a sabedoria de Deus sobre nós, Ele vai nos desatando seu conhecimento, sua sabedoria, e isso vai mudando a nossa maneira de viver. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que você conhece sobre Deus está nesse livro. Mas às vezes você conhece Deus só através de terceiros. Eu me lembro quando eu conheci o João. Nós somos casados há quase 33 anos. E quando nós começamos a namorar, ele tinha 16 anos e eu tinha 19. Tinha acabado de fazer 19. Quando eu descobri que ele tinha 16, quase que eu desisti dele. Mas minha mãe foi uma mulher sábia que disse: não, minha filha, isso é muito diferente agora. Daqui a uns anos não representa mais diferença. E eu não fui tola, fui sábia e acatei o conselho da minha mãe. Mas quando nós começamos a namorar, o João, um dia eu fui para a caixa de correio, e eu abri a caixa de correio e tinha uma carta. Gente, eu não sou velha, eu sou vintage. A gente usava carta, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era carta escrita. E eu ouvia, e eu reconhecia a letra. Eu falei: que letra é essa? E era endereçada a mim. Quando eu virei a carta, João Lúcio Tanuri Júnior. Cheirei a carta estava cheirosa. Saí correndo para o meu quarto, chamei o meu pai, falei: pai, lê para mim. Vocês acham que eu fiz isso? É claro que não. Fechei a porta do meu quarto, me joguei na cama, cortei a carta para não estragar o envelope que eu guardo até hoje, tirei a carta, abri a carta e comecei a ler a carta. E aí eu queria entender o que ele estava dizendo nas linhas e nas entrelinhas. E eu lia de novo, e aquilo trouxe tanta alegria no meu coração, e ele disse coisas tão lindas para mim. Aconteceria com qualquer um de nós. A gente não vai pedir para o pai, para o irmão, para a mãe ler a carta. Por que a gente espera que outra pessoa lê a Bíblia e te explique? Você precisa de buscar uma experiência pessoal com Deus, e você precisa de ler as cartas de amor que Deus manda para você, entendendo quem Ele é e buscando nas linhas e nas entrelinhas o caráter de Deus, o amor de Deus, a perfeição de Deus. É fundamental a gente ler as Escrituras Sagradas. Mas só conhecer intelectualmente não basta. Nós precisamos clamar a Deus por sabedoria. O Espírito Santo nos selou e nós precisamos pedir por sabedoria. A palavra diz que quando nós pedimos, Ele dá. Salomão pediu o quê? Dinheiro? Riqueza? Poder? Não, ele pediu sabedoria para governar o povo. E Deus se alegrou dele. Esse garoto sabe o que ele está pedindo. E porque ele pediu sabedoria, eu não vou dar apenas sabedoria, eu vou dar sabedoria, e eu vou dar riquezas, e eu vou dar autoridade, eu vou dar poder. Mas a gente não pede sabedoria para
fonte de sabedoria. Então a gente fica nas nossas demandas, nas nossas pelejas, na nossa murmuração, nos nossos problemas. Uma eleição tem um resultado diferente daquilo que nós esperávamos e a gente se desespera. Alguém no seu emprego tomou uma decisão arbitrária a seu respeito e você já quer vingança. Seu casamento está em crise, experimentando um momento de escuridão e você já pensa divórcio. Como é que nós estamos sendo governados e pautando a nossa vida pelos reveses que a vida oferece e não pela sabedoria de Deus, pela palavra de Deus, pelo caráter de Deus? Ele é o balizador. E Deus tem a última palavra. Helena, mas o mundo está ruim. Está ruim mesmo e vai piorar, querido. Segura aí. Vai piorar, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor precisa de nos descolar desse mundo. E nos amadurecer. Porque o evangelho, muitas vezes, no mundo ocidental, ele é o fantástico mundo de Bob. Enquanto os nossos irmãos no Oriente estão morrendo degolados por amar a Jesus e fazem isso sem sombra de desespero, nós aqui estamos desesperados porque quem a gente não queria ganhou a eleição. Onde está a sua esperança? No homem? Vocês acham mesmo que o homem consegue consertar um sistema apodrecido? É o poder do evangelho que transforma o mundo. Você é sal, você é luz. A responsabilidade é da igreja de brilhar em dias de escuridão. E não ter expectativa, gente, que o homem, por mais bem intencionado que ele seja, ele vai conseguir quebrar anos, séculos de corrupção, de estruturas falidas. Isso não é só no Brasil não, gente, é no mundo. As nações estão em caos, e esse caos, ele é profético. E a esperança é o evangelho de Jesus Cristo. A cura para o coração humano é o evangelho de Jesus Cristo. Mas tanta gente está dentro da igreja e não conhece o evangelho de Jesus Cristo. Gente, nós temos uma capacidade de adaptação. Onde a gente chega, a gente observa o código de ética e a gente, sem pensar muito nisso, a gente se adequa. Você chega num grupo, você percebe o código de vestir daquele grupo, por exemplo, e você, às vezes, se sente destoando, né? Você vê, vim para a igreja com a calça, que Deus é justo, mas a minha calça é mais. Aí você se sente meio desconfortável, né? A diaconisa faz a piadinha, nossa, Deus é justo, mas a sua calça, hein, irmã? Aí você se sente desconfortável, aquela calça nunca mais você vai usar na igreja. A gente vai ouvindo, percebendo as coisas e a gente vai se adequando. Daqui a pouco você está falando o crentez. Você começa a andar com os crentes, você começa a falar, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está queimado. Olha o manto. Depende da comunidade de fé que você comunga, você vai pegando os trejeitos, o jeito de vestir, o jeito de falar. Isso não significa que você nasceu de novo, meu amado. Significa que você se adequou ao grupo social que você está fazendo parte. E o Senhor te chamou para muito além do que fazer parte de um grupo social. Porque no grupo social, você mesmo faz a sua religião. Você mesmo toma o controle na sua mão das coisas que você quer fazer. Então você vem na igreja, assiste o culto, ai que bênção, aleluia, glória a Deus, teve louvor, a louvor foi bom hoje, né? Ai, teve música boa. Não interessa se o louvor foi bom para você, querido, o louvor não é para você, o louvor é para Deus. A gente se reúne para cantar louvores ao Senhor, mas a gente está se acostumando a vir para a igreja para se entreter. A música foi boa, a banda foi linda, e o pessoal da banda começa também a fazer para entreter o povo. Vamos fazer uma lista que o pessoal gosta. Não, louvor, em nome de Jesus, faz uma lista que Jesus gosta. Faz uma lista que o louvor seja cristocêntrico. Faça uma lista que fala da bondade, da misericórdia, do amor, do poder de Deus. É sobre Ele. O culto é para Ele. Mas às vezes a gente vem para ter o culto para nós. Isso faz parte da religião. Você controla, você vem, você muda o seu código de ética, você muda o seu código de vestir, mas você não nasceu de novo. Vocês estão entendendo, gente? Quando você nasce de novo, você é conectado a Deus. E você está interessado agora em como Ele quer que você viva a vida.
E você começa a buscar dele sabedoria para gerir os seus relacionamentos, para haver cura nas suas emoções, para você perdoar aquela pessoa que está presa no seu coração desde o passado. E você vai avançando num novo estilo de vida, andando por um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus. E a sua mentalidade vai sendo modificada. E você não vive mais uma vida autocentrada, egoísta, insensata, insana. Mas você vai se enchendo da sabedoria de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a fazer. É tão interessante que aqui na minha Bíblia, nessa versão, tem um título: Vida em Comunidade. Antes do verso 15, vida em comunidade. Como é que nós vamos viver juntos? Não como insensatos, mas como sábios. E ele diz, aproveitando ao máximo, verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo. Qual oportunidade, Helena? A oportunidade de cumprir o seu propósito na terra, que é ser sal e ser luz. A gente quer receber muito, gente. A gente gosta de receber. A gente quer que alguém nos visite, que alguém ore por nós num dia difícil, que alguém nos dê uma palavra de esperança. E não tem nada de errado nisso, que bom. O Senhor é abundante, Ele gosta de dar aos seus filhos. Mas você não foi feito só para receber. A bênção de Deus entra na sua vida, passa por você e alcança outro. O Espírito de Deus enche você até transbordar para outros. E a gente está vivendo conforme os nossos dias estão pregando, e não o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo de uma forma egoísta. Eu quero ser abençoado, mas eu sou raso em abençoar. Eu quero ganhar um bom salário, mas eu não sei compartilhar. Eu oro pela minha família e pelas minhas necessidades, mas eu não oro pelo sofrimento do meu irmão que está ao lado. E isso não é sobre cristianismo, isso é secularismo. O século é que vive para si mesmo. O século é que estimula, cuide de você. Você tem que se amar para depois amar o outro. Cuidado com as meias verdades. O nosso tempo é um tempo cheio de meias verdades, que é tão letal quanto a mentira, deslavada, descarada. Porque você não percebe que é uma mentira de cara. E esse é o engano, parece verdade, mas é mentira. Onde, por exemplo, na Bíblia, não, gente, Deus não quer me ver infeliz, não. Eu vou viver minha vida, eu vou viver meu desejo, eu vou viver meu prazer. Sabe por quê? Porque Deus me ama, Jesus não me ama? Pois é, quem ama não quer ver o outro infeliz. Cuidado, isso é uma meia-verdade. Porque para Deus te ter de volta, Ele moeu o filho dele no Calvário. Jesus encontrou lugar de maior angústia que um ser humano pode encontrar no Getsêmani, a ponto de suar sangue. Esse é o estado, o ápice da angústia humana. A ciência explica que quando o ser humano chega no ápice da sua angústia e dor interna, emocional, ela pode estourar vários vasinhos, micro vasinhos sanguíneos, e faz a transpiração virar sangue. Jesus foi nesse lugar, Deus fez Jesus chegar nesse lugar para ter você de volta, e você fala que Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver santo, Deus quer te ver redimido, Deus quer te ver salvo, Deus quer te tirar do inferno. Não necessariamente você vai ser feliz para isso. Às vezes a gente precisa de dar as costas para o nosso desejo, para a gente realmente entrar nas bem-aventuranças bíblicas. Quando você olha nas bem-aventuranças, que é traduzido feliz, feliz, o salmista diz, feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz são os pobres de espírito. Sabe o pobre de espírito o que é, gente? O pobre de espírito é aquele que reconhece que não pode fazer absolutamente nada sem Deus. Feliz os humildes, feliz os mansos. Parece que você está perdendo, é antagônico a esse mundo, não. Porque o mundo fala, feliz é o poderoso, feliz é o que ostenta, feliz é aquele que não depende de ninguém, feliz é aquele que resolve a sua própria vida.
E aí a gente fica confuso entre ouvir o Evangelho de Jesus Cristo ou ouvir algo que tem mais a ver com a massagem do nosso ego do que a nossa dependência de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, aí ele repete, ele fala, aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos. Ele fala de novo. Ele usa no início e ele fala de novo, não sejam insensatos. Ele insiste, não sejam insensatos, porque os dias são maus. Hoje a gente assiste as notícias, olha para as redes sociais, as pessoas só vivem para si mesmas. Esse casamento não está bom, não, tchau, a fila anda, porque eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. E o seu cônjuge não? E os seus filhos não? E a família do seu cônjuge não? E a sua família não? Quando o casamento acaba, isso afeta muita gente. Mas eu estou infeliz, então trabalha para ser feliz de novo. A felicidade não é uma loteria, não, gente. Um casamento feliz não é uma coisa que brotou, não. Autoestima. Eu preciso de cuidar da minha autoestima. Quando você tem a sua identidade restaurada pelo Senhor, a autoestima vem como uma consequência. Ela não é o meio, ela é a consequência. E as pessoas estão indo para as mesas de cirurgia para recuperar a autoestima, fazendo absurdos na cara para ter autoestima, fazendo dietas loucas para ter autoestima, trocando de parceiro para ter autoestima. A autoestima vira um ídolo. Eu preciso ter autoestima. Não, você precisa ter a sua identidade de filho restaurada. Você é filho de Deus. Sabe, gente, o diabo sempre vai oferecer para a gente substitutos, paliativos, mas band-aid não cura câncer. Nós precisamos entender que para a doença que é o pecado, nós precisamos de nos apropriar do sangue restaurador de Jesus e da vida de Deus. Você se converter, gente, não é mudar de igreja, mudar de religião, não. Converter, mudar de mentalidade, mudar de caminho, mudar de direção. Eu estava indo para a porta larga, vivendo os meus desejos, os meus caprichos, as minhas vontades. Eu me encontrei com Jesus. Ele falou assim, sabe esse caminho que você está indo? Ele é fácil, ele é largo. Você não precisa fazer força para acertar com ele. Mas ele conduz à morte. Então, volta comigo. Anda no meu caminho. Ele é apertado, ele é estreito, ele é desafiador. Negue-se a você mesmo, tome a sua cruz, siga-me, vai dar certo. Ele conduz a vida, Ele conduz a uma felicidade, uma alegria que vem do alto e que ninguém pode te roubar. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor quer nos ver alegres. E essa alegria flui de um coração transformado, de uma intimidade com Deus. O resto é paliativo, o resto é band-aid. A pseudo-felicidade que dura 10 minutos e daqui a pouco você está precisando de outra coisa. Sabe quando Jesus encontra com aquela mulher à beira do poço, ele diz, olha, quem beber dessa água tornará a ter sede, porque era água de poço, e o poço é o que o homem constrói. Mas quem beber da água que eu lhe der, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E é assim, gente, a gente bebe do poço e quer beber de novo. Você tira férias e quer tirar de novo. Você compra uma roupa nova e quer comprar de novo. Você mudou de carro, daqui 2 anos você quer mudar de novo. O ser humano nunca está satisfeito. E o Senhor quer que a gente seja totalmente satisfeito nele. E é por isso que às vezes Ele pode permitir que o cenário fique ruim, para que a gente descubra que tudo que a gente realmente precisava era do Senhor. Quando houve aquele tsunami na Indonésia, há mais de uma década atrás, os Estados Unidos fizeram uma campanha e um apresentador famoso foi entregar a chave de várias casas por pessoas que tinham perdido tudo no tsunami. Tinham tido sua vida totalmente destruída. E o apresentador, eles construíram casinhas lindas, uma vila, reconstruíram uma vila inteira e foram entregar para aquelas pessoas que tinham perdido tudo.
E o apresentador estava muito empolgado de entregar aquelas chaves para as pessoas, e quando entregou as chaves para as pessoas, a mulher olhou para a casa e falou: que bom, obrigado. Obrigado pela casa, gostei. E o apresentador achou assim, a reação dela muito pouco empolgada. Ela estava grata, mas ela não estava assim, chorando, emocionada, vocês fizeram tudo por mim. Não, ela estava grata, mas estava de boa. E ele perguntou assim: você está realmente feliz? Não parece que você está feliz. Ela falou: não, eu estou realmente feliz. Mas eu descobri alguma coisa depois desse tsunami. Que eu preciso de muito menos para viver, para ser feliz. É impressionante como a gente acredita que precisa de um tanto de coisa que a gente não precisa. Que a gente tem um tanto de sapato só com 2 pés. Que a gente tem um tanto de roupa, aquela que você usava 38 naquela época. Você não libera de jeito nenhum. A gente se apega a migalhas. Tanta gente que você pode abençoar com essa calça 38, minha irmã. Não, mas um dia eu vou voltar a vestir 38. O dia que você vestir 38, Jesus te abençoe de dar uma calça nova. A gente fica segurando, mesquinhos, apegados. É meu. Quem assistiu O Senhor dos Anéis aí? Os Sméagol da vida, né? My precious. Idolatra coisas. Coloca coisas no lugar de pessoas. Trabalha. E não serve a sua família, não ama a sua família, não curte o crescimento dos seus filhos. Trabalha tanto, que na hora de vir para a igreja congregar, tem preguiça. Vamos assistir pela internet. Hello. Não é indireta, é direta. Agora, quando a coisa fica ruim, aí chama todo mundo. Chama o pastor, chama os presbíteros, vem para a igreja, vem para o chão, mãe, coloca a boca no pó. Gente, que a gente ame a Deus além da nossa aflição. Que a gente não ame a Deus nos dias ruins. Mas que a gente aprenda a amar e a honrar a Deus em qualquer fase da nossa vida, nos dias bons, nos dias ruins, no alto da montanha, no fundo do vale, que o Senhor seja o nosso Deus. Isso é viver como sábios e não como insensatos. Aproveita as oportunidades de ser sal. Aproveita a oportunidade de ser luz. Derrama a sua vida na vida de outro. O seu dinheiro não é só para você. O seu carro não é só para você. A sua casa não é só para você. Jesus deu a vida. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E você que diz que é cristão só quer receber. Dê uma mensagem, manda uma mensagem para alguém, faz uma oração no áudio, manda uma cesta básica para alguém. O Espírito Santo está mandando você dar aquele negócio, você fala assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Sua cabeça não manda você fazer nada de bom, não. Sua cabeça só pensa em você mesmo. Quando você está mandando, você está querendo ser generoso, está querendo semear na vida de alguém, está querendo cuidar de alguém, está querendo abençoar alguém, está querendo sustentar alguém por um ano, é o Espírito de Deus, não resista ao Espírito. Nosso coração não é assim, não, gente. Nosso coração é tendencioso para o egoísmo, e o Senhor está querendo nos ensinar. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Aproveita as oportunidades de ser sal, de ser luz. Gente, o sal, eu não vejo ninguém falando assim: que sal maravilhoso. Ninguém come uma comida gostosa e fala: que sal, hein? Não. Sabe aquela substância que você só percebe quando falta ou quando sobra. Aí você: que sal, hein? Ou: cadê o sal? Assim deve ser a vida do cristão. Quando você falta, faz falta? Ou o povo dá graças a Deus quando você falta? Quando você chega nas festas de família, será que você... Não, às vezes é o sal que sobra. O sal que sobra é aquele que chega na festa da família e fala assim: estão bebendo cerveja, cachaceiro? Aceita Jesus!
Olha o sal sobrando aí. Salgando a vida de todo mundo. Seja luz. Se você apagar todas essas luzes aqui, nós ficarmos na mais absoluto breu, escuridão. Se a lua não estiver brilhando, se tudo se apagar, e você acender um palito de fósforo, já não existe escuridão plena. Então, não despreze um ato de bondade. Uma ouvidoria, a gente tem que aprender a ouvir. Tem muita gente que, se tivesse sido ouvida, sinceramente ouvida, não se mataria. Depõe as suas armas. Sempre que a gente escuta, a gente está querendo argumentar. A pessoa, às vezes, não está precisando do seu argumento. Ela está precisando só de ouvir. Para de tentar responder. Escuta. Tenta se colocar no lugar dela. Tenta sentir o que ela está sentindo. Entender o que ela está passando. Às vezes você não vai falar nada, só vai abraçar no final e falar, pode contar comigo. Eu estou aqui para te ouvir quando você precisar. Isso diminui a carga. Um palito de fósforo que quebra a escuridão. Aproveita as oportunidades. Para de falar tanto na vida do seu filho que está distante da igreja. Seja o abraço, seja o beijo, seja o acolhimento. Seja uma luzinha na escuridão. Seja a face amorosa de Deus para aqueles que estão sofrendo. Tem certas coisas que você não precisa de falar. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente seja grato. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Será que nós somos agradecidos? Ou você vive, né? O uruca ambulante. Ó vida, ó céus, ó azar, ó economia, ó governo, ó tempo, tá frio, tá quente, tudo com a murmuração fica mais pesado. A vontade de Deus é que a gente seja grato e que a gente perceba que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se a coisa está difícil, ao invés de ficar recalcitrando contra os aguilhões, não. Em vez de, Senhor, está difícil. Está muito difícil, mas eu sei que o Senhor está permitindo isso com um propósito. Me ajuda a facilitar esse propósito. Eu não quero te resistir, eu não quero lutar com o Senhor, eu não quero brigar com o Senhor, porque eu já perdi, eu me rendo. Eu amo a música que diz, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo vai passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim, pela tua mão amorosa, Senhor. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu
preciso para viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Se renda, se renda, se lance nos braços do Senhor, porque Ele é tudo que a gente precisa para viver. Ele é a fonte da água da vida, mas a gente está abrindo um tanto de cisterna rachada. A gente está buscando poços que não matam a nossa sede, e a gente faz até da religião um poço. E quem faz da religião um poço, daqui a pouco está decepcionado, vai sair da igreja, escandalizado. Se volte para o Senhor. Os dias são maus, se volte para Ele. E Ele diz, não se embriaguem com vinho. E a gente pensa, esse problema não tenho, não bebo, não fumo, não uso nenhuma substância tóxica. Mas a gente se embriaga com tantas outras coisas. A embriaguez é aquilo que a gente busca para nos tirar do nosso estado normal, para produzir felicidade, produzir alívio, para afastar a dor. E às vezes é no processo de dor que a gente se aproxima de Deus. Para de fugir da dor. Não estou dizendo que você tem que se entregar à depressão, não é isso não, gente. Eu estou dizendo que a dor é didática. Ela cumpre um papel, ela cumpre a sua função e passa para a próxima estação. E nós vamos experimentar tempos de falta, tempos de dores. Não é para nos matar, é para nos aperfeiçoar. Quem malha aí sabe. Sem dor, o músculo não cresce. E espiritualmente não é diferente. A gente cresce em tempo de dor. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Não foi nos dias bons que você amadureceu, que você se tornou mais humano, mais compassivo, mais empático, mais misericordioso. Foi no vale. O vale aperfeiçoa a gente. Agora nós temos uma promessa que nós não vamos receber nada que a gente não dê conta de carregar, e a gente também não vai passar pelo vale sozinho. Jesus vai estar com a gente. E na nossa ânsia de evitar a dor, a mulher está, ai meu Deus, ai o dia está tão difícil, ai não sei o quê, vou tomar um sorvete. Senta e manda um pacote de sorvete. Pura gordura hidrogenada para entupir seus vasos e causar um AVC. Vamos para o shopping. Vamos para o shopping. Eu conheço mulheres que quando estão depressivas, estão tristes, vão comprar. Daqui a pouco estão causando outra dor. Chega a conta do cartão. E a gente vai assim, buscando na internet. Você fala que não tem tempo para Deus, não tem tempo de ler a Bíblia. Não, eu tenho uma vida muito corrida. Mas todo dia você passa lá na sua rede social. Só de você começar a rolar aquela linha do tempo, quando você pensa que não, passou 40 minutos. 40 minutos que você podia ter orado com alguém, 40 minutos que você podia ter cuidado de um filho. Tem mãe perdendo filho na piscina porque ficou no Facebook. Tem gente que está morrendo porque estava num lugar perigoso e não prestou atenção no lugar perigoso para fazer uma foto. O problema não é a internet. O problema não é a faca. O problema é como você usa a faca. Ou ela corta legumes ou corta jugulares. A internet é a mesma coisa. Como é que você usa? Embriagando-nos. Buscando alguma coisa para distrair a cabeça. A gente usa essa palavra. Vamos distrair a cabeça. E fica se entupindo de porcaria, se entupindo de coisas que embriagam, mas não sustentam, não alimentam, não matam a sede. É só paliativo.
E você vai precisando de doses mais cavalares. É igual o álcool, igual a droga. Você vai precisando de cada vez mais. Mais tempo de internet, mais tempo de fofoca, mais notícias sobre a vida dos outros, mais conversa fiada, mais diz que me diz, mais compra, mais moda, mais século, mais cultura que não acrescenta nada. E quando você pensa que não, você está cheio, abastecido de paliativo, de snack, de gordura trans. E a comida boa, sólida, que te dá saúde espiritual, emocional, relacional, foi negligenciada. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em outra tradução está no imperativo, encham-se do Espírito. Para esses dias que nós estamos vivendo, encham-se do Espírito. Mas como que eu vou me encher do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Numa conversa, gente, você pode ser cheio do Espírito. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito é entrar no reteté. Eu não tenho nada contra o reteté, gente. Mas a gente pensa, não, vou lá para a reunião de oração para me encher do Espírito. Não, você pode se encher do Espírito quando você começa a contar as bênçãos para alguém. Quando você começa a encorajar uma pessoa. Quando você começa a levantar uma pessoa que está abatida. Quando você começa a testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Você já entrou numa conversa e você saiu dela cheio do Espírito? E o contrário também já aconteceu? Às vezes você está bem, está feliz. Começa a conversar com uma pessoa. Você sai assim, meu Deus, que onda, que mundo ruim. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Conversa o que edifica. Conversa o que constrói, conversa o que anima, conversa o que encoraja. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Conversa o que edifica. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. É isso aí. Está ruim? Começa a cantar, gente. Começa a louvar. Põe o som no talo, começa a cantar junto, entendeu? Você vai ver que muda o ânimo. Você é cheio do Espírito. Porque a vontade do diabo é que você fique lá, onde está Deus? Oh, meu pai, oh, luta, oh, tempo ruim, oh, país ruim, oh, cidade ruim, oh, família ruim. Começa a louvar a Deus. A minha mãe, eu sei que ela está na luta quando eu chego na casa dela, e ela vai emplacando uma atrás da outra. Ela faz os pupurri, igual a galera do louvor fez aqui hoje. Ela vai pegando. Eu chego em casa, vejo que a mamãe está cantando, meu pai fala assim, sua mãe hoje, você perturbou ela, né, pai? Você perturbou ela. Ele fica rindo e ela vai. E quando ela acaba, o pupurri dela, ela está nova em folha. É impressionante como ela se renova no louvor ao Senhor. Você tem alguma música assim, quando a coisa está russa, você coloca ela lá? É tão bom. Eu já tenho as minhas playlists, entendeu? Quando minha fé está meio fraca, assim, aí você coloca aquela playlist, né? Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar, eu confio em ti. É assim, gente, vai fazendo, vai louvando, vai proclamando com a sua boca, porque a palavra, ela tem poder, ela cria, ela muda a atmosfera. E quando você coloca um cântico de louvor, oh Deus, parece que os anjos vêm tudo cooperar com você.
falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar graça por 5 coisas aí agora, nesse momento? Abra sua boca e começa a dar graças. Ô Senhor, obrigado pela vida. Senhor, obrigado pela saúde. Senhor, obrigado pela família. Obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida da Clara, do Miguel, do Arthur, da Sofia, da Ruth, da Thaís. Obrigado, Senhor, porque meus pais ainda estão vivos. Obrigado, Senhor, porque eu tive um prato de comida para comer hoje. Que comida boa que eu comi hoje. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Senhor, obrigado pelo banho quente. Que delícia tomar o banho quente no dia frio. Senhor, obrigado pelo agasalho. Obrigado pela roupa para cobrir a nudez. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pelo carro que nos transporta para lá e para cá. Senhor, obrigado pelos aviões que facilitam o nosso chamado. Senhor, tantas bênçãos. Começa a agradecer. Todos os dias nós recebemos dádivas. Você foi no banheiro hoje sozinho? Você não estava usando uma sonda? Você não estava usando uma fralda? Ninguém precisou te levar no banheiro? Você fez xixi sozinho? Olha que bênção. Você comeu o que você teve vontade? Olha que bênção. Você engoliu? Que bênção. Que bênção. Gente, o nosso dia é cheio de bênçãos. Repleto de bênçãos. Que você acha que é ordinário. Que não é nada demais. Até o dia que você perde. Até o dia que alguém precisa te levar no banheiro. Até o dia que você tem que usar uma sonda. Até o dia que você quer desesperadamente comer aquela coisa gostosa que você gosta de comer e você não pode. Até o dia que aquela pessoa falta. Até o dia que você perde o emprego. Você falava tão mal do emprego, mas agora você perdeu, né? Que o Senhor nos ajude a ser gratos e a percebermos que o nosso dia é repleto de joias preciosas. Nós vamos e viemos, andamos, falamos, conversamos, abraçamos, ouvimos, vemos riquezas incontáveis. Sejam agradecidos. E, finalmente, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha assim, para um lado, para o outro. Essa pessoa aí tem muito para te ensinar. Não interessa o grau de instrução dela, não interessa se ela é polida ou tosca, se ela é muito educada ou meio abrutalhada, se ela tem 10 diplomas e se ela não completou o primeiro período. Se ela nunca frequentou uma escola, ou se é uma erudita, se é apreciador das artes, ou se não entende nada. Cada ser humano tem o potencial de derramar bênção sobre a nossa vida. De ser instrumento de Deus para nos falar, para nos consolar, para nos curar, para nos instruir. Tem gente que não sabe ler, mas sabe que essa safra vai ser boa. Que esse tanto de adubo aqui é o suficiente. Que aquele animal está doente. Então, por que nós somos tão orgulhosos? Sujeitem-se uns aos outros para serem abençoados. Até aquela pessoa difícil, com uma pedra no seu sapato. Deus permitiu ela para te lapidar. Não seja arrogante. Deixe-se lapidar. Deixe que o Senhor use essa pessoa difícil na sua vida. Nem que seja para você não se tornar alguém igual a ela. Deus permitiu Saul na vida de Davi por tantos anos. Para que Davi não pecasse, pelo menos nos mesmos caminhos que Saul traçou. Nada que você vive hoje. Se você é rendido ao Senhor,
tem sua vida aos pés do Senhor. Se um dia você fez aquela decisão, Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que o Senhor me reconecte com o Senhor. Eu reconheço o sacrifício de Jesus. Se um dia você fez essa oração, você não está mais à deriva. Você tem dono. Você tem pai. Mas todo mundo é filho de Deus, Helena? Não, as Escrituras dizem: a todos quanto receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos levar de volta ao Pai, para reconstruir o caminho que foi interrompido pelo pecado. Por isso Ele deu a sua vida, para que nós também pudéssemos viver novamente. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Você pode ser a pessoa mais bacana, mais legal, mais generosa. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É por crer que é pela graça de Deus. Deus deu um presente para a gente que a gente não merecia. Quando você recebe esse presente, aceita esse presente, você então é adotado como filho de Deus. Se você um dia fez essa oração, essa entrega, você começou a andar num outro caminho. E eu espero que você esteja caminhando, lendo as Escrituras, caminhando com pessoas que creem, que te ensinam, que te instruam, crescendo espiritualmente. Se você vive assim, nada, nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nada será desperdiçado da sua vida. Porque lá em Romanos 28 diz assim: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus não é cantar canções de amor, nem estampar nas camisetas. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Então, se você está vivendo assim, em obediência a Deus, fica tranquilo. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter perda, mas vai ficar tudo bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. O céu vai pelejar por você. Sujeitem-se. Conversem com salmos, hinos e cânticos espirituais. Encham-se do Espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito, nada que está acontecendo no mundo vai te abalar. A água que afunda o barco não é a água onde ele navega. A água que afunda o barco é a água que entra. Então seja cheio do Espírito, que não vai caber mais nada dentro do barco. Senhor, essa é a nossa oração cantada nessa noite. Ao Senhor nós vamos clamar. Nós não queremos viver como insensatos, mas como sábios, remindo um tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. Queremos colocar os nossos olhos no Senhor, desfrutar de toda bênção, de toda cura, de toda restauração, de toda saúde emocional, física e espiritual que o Senhor tem para os seus filhos. E no dia mau, no dia da adversidade, queremos desfrutar do seu braço forte, do teu consolo, do teu propósito, do teu projeto que é muito mais elevado do que os nossos planos. Queremos descansar em confiança naquele que fez todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos apenas religiosos, frequentadores de um grupo social chamado igreja, mas que sejamos a tua igreja, a noiva que está se preparando para as bodas, cada dia mais madura, mais adornada, mais bonita, mais santa, mais confiante, mais apaixonada. Faz isso, Senhor, por essa casa, por essa igreja que completa 11 anos, que sejam os primeiros 11 anos de muitos frutos, de muitas vidas restauradas que o Senhor ainda tem para trazer a essa casa. E que cada cristão que se reúne aqui seja uma tocha acesa por onde eles viverem, por onde eles andarem, pedras vivas anunciando o teu poder, a tua graça, o teu evangelho,
com palavras, com atitudes, com escolhas, com caráter, com a vida. Que as famílias dessa comunidade, Senhor, sejam um reflexo do Senhor sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.